senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e o Manda mandou para a Pact. Esse aqui é o Manda para a Pact, um episódio super especial que a gente está fazendo novamente em colaboração com a nossa parceira aqui, nossa empresa co-irmã já de assuntos jurídicos que são fundamentais para a gente entender para onde o mercado está andando. Mas não só o mercado, para onde as pessoas do mercado estão andando. E, cara, eu tô novamente num prazer incrível de dividir a mesa aqui com o Lucas Simão. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Ótimo, muito obrigado. Não, eu que agradeço a sua participação. E hoje, cara, é um tema que já vinha aqui no Manda Pro Jurídico sendo uma vontade nossa de abordar, que é... muitas vezes eu vou ficar um pouco receoso de falar, porque eu não sou... Mas eu te falei que aqui é um espaço seguro. Exato. Mas exatamente. E aí o que me deixou muito mais seguro também. Mas representar um pouco a diversidade que o mercado jurídico também tem, como qualquer outro mercado ou como qualquer outro grupo social. E o Lucas trouxe essa ideia e a gente adorou de falar justamente sobre o público LGBTQIAPN+. E em vez do orgulho do pessoal do LGBTQIAPN+, trouxemos aqui, cara, Sávio Andrade, sócio do Machado Meyer na área de inovação e legal tech, e a gente vai abordar aqui não só a trajetória dele profissional, mas como a pessoalidade, a essência dele, também fazendo parte desse grupo, influencia no seu dia a dia, né, Sávio? Boa tarde, como é que você está? Boa tarde, prazer estar aqui, Rodrigo. Obrigado, Lucas, pelo convite. A gente agradece. E aí eu acho que, Lucas, começa aí o papo, que eu acho que você, mais do que ninguém, pode dar essa introdução, porque é fundamental esse papo e a gente Manda Pro Jurídico estava devendo isso, a verdade é essa. Maravilhoso. Eu acho que, assim, o grande tema daqui é a diversidade, mas sobre o recorte em específico de orientação sexual e das questões relacionadas à comunidade LGBT. Se você quiser, pode usar LGBT, que fica mais fácil. Que bom. Eu fiquei com medo de errar uma letra. LGBT+. Mas aqui a verdade era tentar abordar esse tema e entender como ele vem sendo tratado dentro da comunidade do direito, né? A primeira pessoa, obviamente, que me ocorreu foi o Sávio. Porque eu acho que o Sávio é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas é uma pessoa que eu conheci que tem muita consistência sobre a posição que ocupa dentro dos lugares em que está, né? No sentido da integralidade, né? De ser íntegro, de como ele se coloca, dos temas que ele aborda, dentro de um escritório também que me parece corajoso das iniciativas que eu conheço, né? A começar pelo próprio denominação, né? Sócio de inovação e legal tech, já é uma apropriação incomum dos escritórios que eu conheço, ainda mais num escritório grande e preeminente como esse. Então, a ideia de trazer o Sávio era justamente para, através da história dele, né, do que ele tem de experiência, a gente entendendo também como é que a diversidade está sendo encarada dentro desse ambiente, né? Eu sou um outsider do ambiente jurídico, muitas coisas me saltam aos olhos, né, justamente por eu ser esse outsider, e uma das coisas está relacionada justamente à padronização das pessoas, né? Todo advogado é igual, se veste igual, gosta das mesmas coisas, passa pelas mesmas faculdades. Que lugar é esse, né? Será que não está faltando diversidade? Né? Me parece que sim, me parece que esse mercado tem se movido pensando sobre isso há alguns anos já. E aí eu, como outsider da comunidade LGBT... São dois outsiders já. É verdade. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, e aí o Lucas está como co-host, mas eu também vou querer também que ele compartilhe a experiência dessa questão que... eu acho que ainda é tabu para muita gente, seja para pessoa de orientação hétero ou homossexual, bissexual, enfim. Como fazer essa separação, se há separação, talvez nem haja separação, eu acho que não há, entre você na vida pessoal e você na vida profissional. Eu não consigo. Tem pessoas que parecem ter mais sucesso que eu fazendo isso. Para mim, o meu âmbito profissional é uma extensão da minha pessoa. E eu acho que você, sendo uma pessoa que não está dentro dos padrões, talvez seja mais difícil você se adequar a eles também, né? E aí, como vocês fizeram esse enquadramento dentro desse padrão, se fizeram também? O Sávio traz aí do caminho dele, mas assim, eu acho que nesse aspecto, a verdade é que a gente vai se conformando com o tempo, né? As pessoas que falam sobre diversidade falam muito sobre isso. Existe um caminho natural do ser humano de querer ser aceito, de querer pertencer. A gente naturalmente faz parte, historicamente, de uma sociedade que privilegia determinadas características, né, do recorte racial, do recorte de orientação sexual, de recorte social, e a gente quer pertencer àquilo, né? E o ambiente de trabalho faz com que você tente se conformar com aquilo que você percebe que é aceito. Então,
quando eu entrei pela primeira vez numa empresa e entendi que era importante falar de futebol, aceitar algumas piadas, me adequar no termo como as pessoas falavam, me vestir do jeito que elas me reconheceriam como um homem típico na cabeça deles e, portanto, que poderia ser líder, que poderia ser promovido. Eu entrei no mercado de trabalho em 2012. Nem faz tanto tempo assim, mas era muito diferente. Esse não era um tema existente. Então, era uma pauta difícil. Eu não sabia como que eu poderia me colocar naquele espaço. Então, esse lugar de se conformar vai te fazendo perder uma parte da sua autenticidade. E chega uma hora onde essas coisas entram um pouco em choque. E elas não conseguem mais justamente porque a pessoa que está dentro dessa normalidade ou mais próxima desse padrão, ela não precisa fazer esse esforço da separação mesmo. Mas a pessoa que não está e que quer ser aceita e quer se conformar, aí sim eu tinha que fazer essa separação. Eu tinha que chegar na empresa, eu tinha que chegar no trabalho e me colocar naquele personagem que eu tinha criado para ser aceito. Só que chega uma hora que essas coisas não conseguem mais conviver desse jeito, porque, obviamente, só tem um limite, Lucas, não né? tem dois. Exato. E isso faz muito mal até para a sua própria performance, a maneira como você se projeta, as coisas que você busca. Então, eu acho que teve uma hora que eu percebi que seria ruim para mim mesmo, assim, né? Já vinha sendo, mas era impossível carregar aquilo adiante, não fazia mais sentido que eu lidasse com duas personalidades e que eu tinha muito mais a agregar se eu fosse eu de maneira íntegra, Perfeito. né? E você, sabe, respondendo essa pergunta, traz um pouco da sua trajetória, que indo para o jurídico, é bastante sui generis, né? Conta aí pra gente, cara, porque eu acho que tem muito a agregar, e o pouco que a gente já conversou, a autenticidade é o seu forte. E aí eu acho que a galera do Manda vai adorar ouvir. Para mim, eu demorei muito para me reconhecer e aceitar como um homem que eu achava que era gay até pouco tempo e, na verdade, descobri bi. Porque meus pais reprimiram essa tendência quando viram, e aí eu fui para um lugar psicológico de isso não é sequer uma possibilidade, né? Uhum. E aí abafei mesmo essa possibilidade, então sempre foi aquela coisa que estava ali, mas não estava ao mesmo tempo, né? Entendi. Quando eu finalmente eu fui casado, a mãe das minhas filhas, que é minha amiga até hoje, foi minha primeira esposa. Eu tive 2 filhas com ela. Eu era bem apaixonado por ela, porque eu acho que a tentativa de atender o que os meus pais queriam era tão forte que eu desenvolvi afeto por mulheres, tive namoradas e fui muito apaixonado por ela. Tive minhas 2 filhas, que são meus 2 grandes amores, Clara e Ana Júlia. E quando eu separei delas, por outros motivos até, foi a primeira vez que eu já estava em terapia e disse, agora eu vou olhar para essa história e vamos ver o que é que tem aqui. Eu nunca nem tinha tido experiência homoafetiva, né? Uhum. E eu demorei de me reconhecer e me aceitar, mas uma vez me reconhecendo e me aceitando, o processo foi muito completo. Então, eu não senti nenhuma necessidade de omitir nada nos lugares onde eu trabalhava. Eu não senti nenhuma necessidade de separar as coisas. Isso é muito comum, viu, Rodrigo? Assim, a gente ouve muito amigos gays, LGBTs, lésbicas, dizendo... Eu posso até soar um pouco xiita nessa minha colocação, mas eles usam a desculpa, às vezes, de eu não falo sobre a minha vida pessoal no trabalho. Uhum. Eu acho uma desculpa porque todo mundo fala da vida pessoal no trabalho. Como, né? Todo hétero fala da vida pessoal no trabalho. Chega na segunda-feira e diz assim, esse fim de semana eu fui com minha esposa, meu marido, para tal lugar. Por que os gays não podem falar? Não falo. Todo mundo fala, gente. Como assim, né? Sim. E então eu acho que na hora que eu entendi que aquilo que Fernando Pessoa já dizia muito lá atrás, né? Para ser grande, ser inteiro. E que eu entendi o significado disso profundamente, né? Você tem que ser inteiro no que você faz, você tem que ser íntegro. Aí tudo isso fez muito sentido para mim. Então eu nunca senti esse impulso de ocultar nada, de separar nenhuma parte minha daquilo que eu faço profissionalmente. Graças a Deus. Não posso nem dizer que senti grandes dificuldades ou passei por nenhum tipo de homofobia. Nunca passei no ambiente do trabalho. Mas talvez eu nunca tenha passado porque eu meio que me antecipava. Antes da pessoa pensar assim... Já se impunha, antes de você sentir o cheirinho, você já ia lá e... Quando eu via que tinha um olhar, tipo assim, é viadinho, né? Sabe assim? Aquela coisa clássica do hétero que não presta. Assim, é viadinho. Aí eu já, sabe? Quando eu cheguei em São Paulo, que eu sou da Bahia, né? Minha carreira profissional, a maior parte dela foi na Bahia. Quando eu cheguei em São Paulo, tem um hábito dos paulistanos... dos héteros paulistanos de se chamarem de viado, né? Sim. No Rio, isso nasceu no Rio, tá? No Rio também, né? O paulistano copiou essa característica. Só que é viado, só que é viado.
E quando eu senti que podia ter uma suspeita, eu não tinha falado ainda, né? Muito cedo. Na Bahia não tem essa... Tem menos, eu acho que tem menos. Lá eles chamam de macho, né? No Nordeste. O cearense fala. E aí, macho? Não sei o quê. Na Bahia é mais véi. Véi, é verdade. Eu tava começando a ficar amigo de 2 colegas héteros lá do primeiro escritório que eu trabalhei em São Paulo. E eles tinham esse hábito, eu falei, eu já sei como é que eu vou ensinar. Era um escritório de Baia. Aí teve um dia que eles fizeram assim, "Você o quê, viado?" Aí eu ouvi e falei assim, "Oi!" Aí eles pararam, "Você me chamou?" E a reação dele? Cara, foi muito legal. Eles Mas você tem uma característica, cara, que você tá trazendo um elemento cômico que você, assim, você tem um... O pessoal contextualizando, o Sávio também é artista, né? Músico, ator, etc. Isso aí foi uma ferramenta. Sim. Isso é um claro, uma clara ferramenta que você trouxe ali para quebrar um gelo sobre você expor sua sexualidade de forma leve, né? Sem criar um grande debate, né? Gente, vamos sentar aqui, vamos conversar numa mesa redonda sobre a minha sexualidade. E não é para ser assim mesmo, né? Não é. Pra mim sempre foi muito assim. E eu, às vezes eu gosto de observar, de brincar com isso, né? De dizer, isso aqui é meu marido. E às vezes a pessoa que não sabe, eu fico só esperando assim, a reação da pessoa. A minha filha mais velha faz isso, né? Ela graças a Deus, eu criei minhas filhas para entender tudo isso com muita naturalidade. E são 2 mulheres que não tem nenhuma questão em relação a isso. É uma não questão, né? E a minha filha mais velha conta que às vezes ela fala de propósito para algum amigo que não sabe detalhes da vida dela. Não sei o que, meu pai, meu padrasto. Aí a pessoa fala assim, não, sua mãe é casada? Não, o marido do meu pai. E ela fica assim, aguardando, né? Aguardando. Aqueles 3 segundinhos ali para você ver qual vai ser da pessoa, né? Vai para um lugar que acaba sendo uma coisa leve e que pode... Óbvio que eu tô falando de uma posição privilegiada, porque eu nunca sofri nenhum tipo de LGBT-fobia. Mas para mim foi desse lugar. Mas são estratégias também, né? Assim, tem muitas estratégias e, obviamente, depende do contexto, né? Que quando a gente vai olhar, uma pessoa da comunidade é assassinada a cada 30 horas no Brasil. É verdade. Então, assim, a gente está num contexto onde, obviamente, existem recortes, né? Inclusive dentro da comunidade. Eu, Sávio, para começar, a gente nasceu homem, né? E a gente é homem, cis. Sim. Então, assim, só isso já traz um certo privilégio. Tem as questões raciais, tem as questões dos outros recortes da comunidade. Perfeito. Então, isso tudo faz com que as pessoas adotem estratégias diferentes, né? Eu tenho amigos e amigas que são trans e que adotaram estratégias que a gente nem pensaria, né? Porque passa por uma questão fisicamente existencial, né? Para a gente passa por uma questão emocionalmente existencial, né? Emocionalmente eu quero ser aceito no trabalho, na minha família, eu quero poder, né, ser promovido, ser reconhecido, independentemente ou dependentemente dessa minha questão. Tem outros recortes que passam por outras questões. E acho que tudo isso é estratégia, né? A estratégia que você alcançou foi essa de conseguir se antecipar, de trazer um pouco, né, do cômico para a situação, e de naturalizar num a processo conversa, né? educacional, né? Nesse lugar seguro, de pode falar comigo disso, né? Tá com dúvida se o padrasto é casado com a mãe ou com o pai? Me pergunta que eu te respondo, né? E esse lugar de encarar aquelas dúvidas que são naturais. Né? E aí, acho que, assim, eu tô falando a minha opinião, acho que tudo é a maneira como você posiciona certas informações, né? E a maneira como você acabou de contextualizar, a maneira como você saiu do armário dentro do escritório, é algo que quebra totalmente o gelo, é um inesperado que, assim, tenho certeza que esses seus amigos aí, eles lembram disso e falam assim, cara, o cara foi muito bom ali, eles seguem meus amigos e me agradecem até hoje. Eu tenho certeza. Teve uma época que eu trabalhei numa empresa de engenharia, em barracão de construção, assim. E era abertão e tal. E aí, a primeira vez que eu ouvi alguma coisa foi um colega gaúcho que falou assim... Alguma coisa que falaram dele, depois disse que gaúcho que é boiola. Aí eu falei, opa, momento de aprendizagem. Eu falei, mas é mesmo, já peguei vários. Aí ele engoliu seco. Cara, eu nunca me esqueço. No dia que eu saí dessa empresa, era uma empresa chinesa, eu fiquei 5 anos lá. Ele fez uma feijoada pra mim de despedida na casa dele, convidou todo mundo. Eu disse, cara, você me ensinou muita coisa. Eu sou um ser humano melhor por sua causa. Que é um lugar que a gente pode ocupar também. Eu acho que cada um... São muitas frentes, né, Lucas, da gente trabalhar. Então, você acha um lugar que faz sentido para você, você ocupa esse lugar e você vai atuar a partir disso para naturalizar e transformar essa realidade. Tem gente, inclusive, que não quer militar, como eu falo. E tudo bem. Não quer, exato. Não quer e tá tudo certo, né? E tem espaço para todo mundo, né? E você, Lucas? A gente conversou, parece que você já tinha uma trajetória em que você não teve você já
mais jovem já tinha essa descoberta, né, na sua vida. Como é que foi você se posicionar desde moleque, desde estagiário lá, nessa posição? Porque aqui no Manda Pro Jurista tem pessoas que escutam que são gays, que podem ter uma descoberta mais tardia, como é o caso do Sávio, ou podem ter uma descoberta ali na adolescência mesmo, como foi o seu caso, né, cara? Assim, eu tive a descoberta na adolescência, mas eu não disse isso para ninguém. Eu Sim. fui vivendo e gerando essa separação mesmo antes do ambiente de trabalho, né? Então, essa lógica do personagem eu vivi por muito tempo. Né? Não foi só o ambiente de trabalho que me trouxe essa lógica, né? Eu tinha um pai que era meu antagonista, que claramente não aceitava várias dessas questões. Então, e eu já sabia que talvez seja quase o pior dos mundos, né? Porque você tem a clareza, mas você também tem a clareza de que você não vai ser acolhido no ambiente onde você existe, que é essa questão. E aí você começa a ter que lidar com essa dualidade, entender como é que... Quem sou eu, entendeu? Será que eu não estou fazendo tudo errado? Né? Por onde eu vou? Vou tentar o caminho da normalidade, vou tentar ser aceito aqui. Eu namorei com mulheres, morei com mulher, e gostava, né? Assim, tinha um certo prazer, mas assim, eu gosto... a gente tem amigas, né? Assim, a gente vai criando confusões, entendeu? Porque a gente vai tentando se adequar àquilo que eu sabia que era desejável. Só que isso, em algum momento, começa a vencer. Você começa a entrar, de fato, em choque com essas pessoas que você cria. E conforme você vai se afastando, pelo menos no meu caso, conforme eu fui me afastando do meu núcleo, né, da minha raiz, quando eu fui estudar fora e tal, eu fui entendendo que, calma, talvez eu não seja acolhido num primeiro momento ali, mas eu vou ser acolhido por tantos outros espaços. Eu acho que também ir descobrindo a própria comunidade, a comunidade LGBT de forma geral tem esse ato de sempre querer conversar, né? A gente se sente conectado imediatamente a partir do momento que você sabe, aquela ali é lésbica, esse aqui é gay. Pô, então você já tem uma conexão, porque as trajetórias se cruzam. Então fui entendendo que eu seria acolhido de alguma maneira. E aí, obviamente, eu já estava num outro momento que eu nunca tive uma conversa para contar, para ser sincero, com ninguém, eu acho. Já chegou vivendo. Eu fui vivendo, entendeu? Eu fui vivendo e fui assumindo aquilo que eu entendia que era íntegro de quem eu era. Né? E isso, obviamente, foi criando choque. E a partir do choque, foi criando diálogos. Né? Então, eu tive muitas conversas de por que você não me contou antes? Né? Minha mãe trouxe isso. Imagina, a pessoa que eu mais amo no mundo, né? Me trouxe. Por que você não me contou antes? Você mentiu para mim. Era o que ela me dizia. Difícil, entendeu? Mas é um diálogo que precisa existir. Né? Vale a pena ter esse diálogo. Dos melhores diálogos que eu já tive na vida. Não são fáceis, nem necessariamente sorridentes, mas eles são muito relevantes para quem você se torna. Claro. E a nossa existência vai se tornando uma existência que educa também. O fato da gente existir, tá aqui, o Sávio, sócio do Machado Meia, né? Eu fundei a startup e tal. Exato. Isso gera, eu percebo que gera nas pessoas uma coisa, é possível. Não necessariamente porque as pessoas querem ser sócias do Machado Meia, mas porque percebem que você pode realizar sendo quem você é. Acho que esse é um recado que acaba sendo importante para todos os recortes, né? Os raciais, orientação sexual, social, assim, essas histórias enriquecem o processo. Né? O Thiago Ventura, eu gosto muito de texto, né? E ele é não sei, comediante stand-up, né? Sim. Ele fala, na falta de referência seja, né? Então, talvez, eu acho que o lugar que vocês estão, talvez lá atrás vocês não tinham a referência e hoje em dia vocês estão sendo, justamente para essa nova geração que está chegando aí, Sim. que certamente vai ter um caminho muito mais suave durante o processo. E aí eu vou perguntar uma coisa. Vocês, a Pact, a sua startup, a sua empresa, Lucas, é um lugar que, enfim, quem já acompanha o Manda Pro Jurídico já sabe que está muito bem posicionada nessa questão da diversidade. Né? E o Machado Meia, depois do nosso papo eu descobri isso, fiz uma pesquisa também, que também é um local que está sempre preocupado e fomentando iniciativas de diversidade. 2 perguntas. Quais foram as referências de vocês para criar esse ambiente dentro do seu escritório, dentro da sua startup, ou foi algo intuitivo? Porque, assim, aquele negócio, né? Diversidade é uma cultura, né? Mas se você não criar um processo para você implementar essa cultura, a rotina, o day-to-day pode amassar a cultura, né? Só que isso tem que ser uma coisa trabalhada dia a dia. Como é que se faz um processo de diversidade dentro das suas organizações para que as pessoas sintam que a cultura está ali espalhada? Eu não posso nem dizer que eu criei o processo no Machado Meia, porque já existia quando eu cheguei lá. Eu criei outras coisas dentro do processo. Sim, nesse lugar também. Mas primeiro, eu acho que a história do escritório mostra que isso veio da força feminina no escritório. Legal. A origem foi daí. Né? É um escritório que hoje tem uma equidade interessante entre homens e mulheres.
é quase igual, né? Bem acima da Quantidade, média, né, do mercado. entre os sócios, né? E sócias. E muito por conta de figuras femininas importantes na história do escritório e que até hoje são referências, né? Algumas sócias que são bem conhecidas no mercado e que resolveram trabalhar nisso dentro do escritório. Então, quando veio o tema da diversidade relacionada à orientação sexual no escritório, já estava meio capinado tudo pelas mulheres que vieram na frente e fizeram tudo. E que são super admiráveis. Eu sempre enalteço essas desbravadoras lá no Machado Meyer, muito né? aliadas, normalmente. Né? Então, quando eu cheguei, já existia um comitê de diversidade, já existia um grupo de afinidade LGBT. Meu trabalho foi muito mais de construir a partir disso. Uhum. Eu consegui construir coisas muito legais, né? Eu consegui fazer a primeira contratação afirmativa de pessoa trans do escritório. Legal. Eu contratei um advogado e uma advogada trans. Eu tive a felicidade de ter participado do programa de indenizações de Brumadinho. Cuidamos desse caso lá, né? Eu fui coordenador do programa e eu tive carta branca das pessoas do escritório para contratar uma equipe diversa. Propositalmente diversa, não como um acidente, né? Sim. Então, era uma equipe que tinha pessoas pretas e brancas numa proporção interessante, mulheres e homens, gays, lésbicas, bissexuais, pessoas trans, vários recortes também socioeconômicos diferentes. E foi fundamental para o sucesso desse caso de crise. O escritório virou referência em gestão de crise por causa desse caso. E foi por isso, por ter uma equipe diversa, que o sucesso foi grande. E o escritório acreditou. Eu costumo dizer que eu tenho a sorte de trabalhar no escritório que não só respeita e aceita a diversidade, mas faz dela algo positivo. Isso é bem-vindo no escritório, né? Eu não preciso esconder nada do que eu sou, nada do que... nem o fato de eu ser artista, que também pode ser uma coisa fora da caixa. Mas assim, advogado... Mas aí leva a sério? Levo todas as duas coisas a sério. Perfeito. Não vivo da música, mas toco profissionalmente a música. E a advocacia é tão importante quanto. Então, acho que construir a partir disso é até mais fácil. Mas sempre tem muita coisa para construir. É uma organização muito grande também, né, no seu exato, caso. Assim, acho que o que me admira um pouco nesse sentido, quando eu olho para vocês, né, e você contando as iniciativas, é que você é um transatlântico, né, assim, sendo Exato. ali modificado para justamente ter novas características, né? Sim. Acho que esse é um processo intenso, né? Muito, muito. Mas a gente vê cada vez mais os números melhorando, né, no escritório. Uhum. Quando eu entrei no escritório 8 anos atrás, a quantidade de advogados pretos e pretas era muito pequena. Hoje em dia a gente tem muito mais, tipo 10 vezes mais. Impressionante. Isso é muito bom, né? São Mesma quantos advogados? coisa- A equipe? O o escritório tem mais de 1.000 funcionários, né? 1.000 funcionários. Entre advogados, Entre advogados e e administrativo. É muita gente. E é muito rico, é muito lindo o processo. Assim. E aí, e você, Lucas? Como você falou, dele é um transatlântico, né, que vem fazendo. Você, por estar uma dinâmica de startup, claro que não precisa nem falar da relevância da Pact hoje em dia, mas como você conseguiu... Porque você, como fundador, você é o fomentador disso, né? Você é a força motriz dessa implementação. Como é que foi você ficar, cara, desde o marco zero da fundação da Pact, você falar, cara, isso aqui faz parte dos nossos valores? Eu acho que não tem jeito, né? Uma startup, quando você vai fundar, ela fica muito reflexo de quem está justamente construindo esse processo. Imagina. Né? E ali eu já estava num momento onde eu já era muito íntegro em quem eu era, em como eu existia no mundo, das coisas que eu defendia. Então, aquelas pessoas que foram se juntando ao projeto sabiam que aquilo estava no cerne da questão, porque entendiam que estava no meu cerne. Perfeito. Mas, por outro lado, justamente por eu ser um outsider, eu tinha muita clareza sobre os vícios do mercado jurídico e, portanto, quais eram os traumas daquelas pessoas que estavam se juntando. 70% das pessoas que trabalham na Pact hoje são formadas em direito. Muitas delas passaram por algum tipo de emprego dentro do mercado tradicional do direito. E 80% dos meus funcionários hoje são mulheres, já eram na fundação. Então, foi um processo de escuta também e de entender o que doía ali. Né? A sensação de não serem escutadas, de não terem voz ativa, de serem sempre atropeladas em reunião por um homem, fosse o sócio, fosse eu, fosse qualquer um. As questões relacionadas à licença maternidade. Então, isso tudo foi um processo de escuta justamente para que eu criasse práticas, mesmo no início,
que fossem adequadas para as necessidades da diversidade que eu tinha ali disposta e que isso ficasse claro para que as pessoas se sentissem num ambiente seguro para terem esses diálogos, né? Para trazerem esses elementos, né? A gente teve uma conversa super bacana há uns 2 anos atrás sobre discriminação e o recorte racial em termos de diversidade. A gente tem pessoas pretas na equipe, etc. E foi uma das pessoas, inclusive, pretas, que levantou a mão para falar: eu sempre fico em dúvida sobre como deveria ser tratada nesse momento ou naquele. Pode falar sim ou pode falar assado? Então, assim, primeiro que ela se projeta no lugar de, né, eu mesma aqui tenho dúvidas, né? E ela projeta uma dúvida que claramente fazia parte de todo mundo. Então, você conseguir criar esse ambiente seguro, onde você vai transmitindo e vai criando processos que as pessoas percebam que elas podem ser do jeito que elas querem ser, né? Desde que a gente, obviamente, esteja alinhado do ponto de vista de estratégia e operação, é o que vai dando esse tipo de alavanca das pessoas se manifestarem, né? E eu acho que, assim, eu acho não, né? Os estudos todos comprovam que criatividade e inovação depende de diversidade. Ah, certamente. Né? Então, e aqui a gente não precisa nem ir necessariamente para o recorte específico do LGBT. Tiveram ali experimentos já na década de 50 de você conseguir fazer design para a margem, né? E a margem normalmente eram pessoas com limitação motora ou pessoas mais idosas. E quantas coisas não foram criadas por causa desse olhar, de pensar, poxa, uma pessoa idosa não consegue abrir geladeira, porque geladeira é muito duro de abrir. Né? Reinventaram o jeito de abrir geladeira, porque foram pensar nesse público. E ficou mais fácil para mim, que não tenho limitação, abrir geladeira. Então, a partir do momento que você começa a fazer, a montar as coisas, olhando para esses públicos, você provavelmente vai atender também o centro, mas você vai agregar um público-alvo. Então, isso é fundamental para uma startup que quer ter sucesso, né? E é fundamental para o processo de criação e inovação. O que a gente faz como PAT não é fazer um acordo como um advogado faz, né, por oportunidade. Tem uma metodologia, um sistema. A gente está o tempo inteiro inovando, botando ferramenta para dentro, criando novos métodos a depender do projeto, a depender do cliente, como a gente vai fazer. Cara, se eu não tiver uma equipe de regiões diferentes, que pense diferente, formações diferentes, o vício se torna. A PAT hoje tem 6 anos. A gente já, em alguns elementos, começa a ser viciado. A gente precisa ser desafiado, né? Quando a gente encontra parceiros, como é o caso com o Sávio, com o Machado Meia, como é com a UI, que a gente também tem uma parceria pública, assim, a gente vai sendo desafiado, a gente vai descobrindo outras coisas que a gente não é bom e que a gente deveria ser. Então, acho que é um pouco nesse lugar. É o lifelong learning, né? Que é aquele conceito que a gente fala. E, assim, cara, Sávio, você falou aí de Brumadinho, a audiência vai ficar muito triste se eu não perguntar sobre esse case para você. Porque, assim, foi um caso que, né, esteve aí no noticiário e abalou o Brasil, né, de certa forma. De certa forma, não, de todas as formas. E como foi a sua experiência lá? Você falou que foi muito bem sucedido. E como, de novo, até aprofundando o que você trouxe da importância da diversidade ali. Como isso foi uma ferramenta também para poder ter um sucesso aí na operação? O primeiro desafio na gestão de crise é que você está construindo um avião durante o voo, né? Perfeito. O rompimento já havia acontecido e o papel desse grupo de trabalho meu era indenizar, até o primeiro ano, em 2019, 5.000 pessoas. De forma rápida, de forma justa, inclusive. Humana também. Humana, né? com todo o cuidado, acolhimento. Juridicamente íntegra. E juridicamente íntegra para continuar a existência da empresa. Né? Porque Sim. Um evento dessa proporção, desse tamanho, pode destruir uma empresa. Então, ter uma equipe diversa foi essencial sobre vários aspectos. Primeiro, o mais óbvio, né? Você está num recorte populacional em que você vai ter pessoas de diferentes orientações, gêneros, classes sociais, e você tem que ter um grupo que consiga dialogar com todo mundo, né? Então, isso foi muito legal. A gente tinha gente capacitada para dialogar com todas as pessoas que foram atingidas. Depois vem a questão que o Lucas acabou de trazer, que eu adoro, assim, né? Com relação à diversidade. A diversidade, de fato, gera soluções diferentes, pensamento fora da caixa. O que numa crise é fundamental. Só que ela tem que vir aliada a métodos de trabalho que permitam a participação efetiva das pessoas. Não adianta você ter uma equipe diversa e não ter inclusão e nem ter equidade nessa equipe, né? Então, a equipe é diversa, ótimo, mas todo mundo atua efetivamente, todo mundo tem voz no processo, participa. E aí o que garante isso é o método de trabalho, né? Você usa métodos ágeis, legal design. Na época, design thinking foi super importante para esse processo. E aí você consegue gerar isso.
E aí os resultados são muito óbvios, né? Você consegue pensar em solução para tudo, você consegue tratar casos, às vezes, muito difíceis, né? A gente teve que conversar com pessoas que sofreram muito com o que aconteceu. Desde pessoas que perderam entes familiares, queridos, a pessoas que perderam os bens acumulados em uma vida, ou que representavam o acúmulo de uma vida de trabalho, né? Sem empatia, não tem como você fazer isso. Empatia é uma habilidade... Uma soft skill? Eu chamo de habilidade macia, né? É uma soft skill que é inerente às pessoas que estão num recorte de diversidade. Pessoas minorizadas, elas aprendem... Pelo acolhimento, né? A buscar empatia para elas próprias e aí exercitar a empatia, apesar de não acontecer 100% das vezes com outras pessoas. Eu falo de não acontecer 100% das vezes porque a gente... Não vamos tapar o sol com a peneira, né, Lucas? Existem gays misóginos, existem lésbicas racistas. E lésbica né? trans são pessoas também, tá? Então tem gente ruim, gente boa, gente legal, Todo gente chata. mundo, Perfeito. Mas a aí gente não deixa de ser gente também. Mas esse exercício coletivo da empatia é fundamental, né? É muito importante. Foi muito bom, foi muito rico, a gente cresceu muito. Éramos 60 advogados trabalhando só nessa parte das indenizações. E eu acho que esse exemplo do Sávio é muito bacana. E no caso que a gente gravou do iFood, inclusive com Manda pro Jurídico da temporada que a gente lançou recente, eles falaram muito sobre isso, né? E o quanto o iFood, desde a sua fundação, tinha esse elemento de diversidade ressaltado, porque se entendia que o ecossistema que se desejava criar ali era um ecossistema naturalmente diverso. Porque o integrador tem demograficamente é de uma forma, né, em termos de classe social, raça, orientação sexual, etc. No restaurante, a mesma coisa. Os clientes que pedem, a mesma coisa. Então, se eles não compusessem um time que refletisse de alguma maneira aquela diversidade, o negócio provavelmente ignoraria oportunidades e ignoraria também ameaças, né, do ponto de vista de estratégia. Então, acho que isso é fundamental, porque assim, não tem como, né? Todo mundo que existe tem viés. Né? Eu tenho viés, o Sávio também, você, todo mundo tem. Então, a primeira coisa é reconhecer que a gente tem vieses. E aí, como é que a gente enfrenta eles? Né? Porque é muito difícil a gente mesmo reconhecer os vieses que a gente tem. Né? É nesse lugar da diversidade, porque é nesse lugar que você está sentado frente a uma pessoa preta, que ela levanta a mão e fala, cara, o que você está falando não funciona. O que o Sávio mesmo, né, viveu tantas vezes com as estratégias e a forma dele, mas de dizer, isso aqui não é legal, isso aqui é um pouco ofensivo. Vou te ensinar brincando, mas eu vou brincar a primeira vez, a segunda talvez não, a terceira talvez eu não fale mais com você. Né? Porque tudo tem limite. Mas ter essa clareza do viés faz com que você queira ter diversidade. Porque se você quiser estar preparado para enfrentar os seus próprios vieses, aproveitar de oportunidades que você não enxerga, você deveria querer ter pessoas diferentes ao seu redor, entendeu? Eu acho que é um prejuízo, né, imenso para qualquer profissão, em qualquer lugar. Tem a pesquisa da GV que a gente discutiu, que você conversou com a Marina Pfefferbaum, recente, que é do ano passado, falando justamente sobre as principais habilidades que se esperam da advocacia hoje. Né? E as habilidades relacionadas às soft skills são aquelas que são mais requisitadas hoje. Porque você não sabe como vai ser o futuro. Né? Como é que você se prepara para esse futuro que... Puta, IA vai fazer um negócio, qual que é a próxima? O que vai estar aqui? Então, o que eu quero de você daqui a 10 anos? Né? Eu quero justamente essa capacidade de você conseguir enfrentar esses desafios, pensar em soluções. Isso significa você naturalmente ter habilidades também relacionadas à diversidade. Né? Porque o advogado, agora puxando um pouco para essa relação com a inovação que eu gostaria de ter trazido. O advogado ele se acostuma muito a fazer a mesma coisa, repetitiva, burocrática, e fazer bem isso. Quando essa disrupção, essa avalanche da tecnologia, e sobretudo depois da IA generativa, chega e tira do advogado a necessidade dele gastar... Com protagonismo, né? Dele gastar um dia inteiro trabalhando numa defesa. Ele parece incrível porque ele fez a mesma coisa mais uma vez. Exato. O que fica? É uma transformação muito profunda que a gente está vivenciando, em todas as áreas, mas estamos falando hoje do jurídico. Né? Sim. É muito profunda porque se você não vai dedicar suas horas àquilo, ou você vai ficar obsoleto e não vai ter o que fazer, ou você vai precisar localizar onde é que você realmente passa a ser necessário. Exato. Esse é o lugar, né, que a gente tem que estar agora. Exato. E aí você vai atuar naquele lugar onde você é necessário. E isso demanda... Você falou do estudo da GV, é super importante esse estudo que a GV fez. A gente estava lá no grupo de pesquisa, foram 3 anos de pesquisa. Estamos juntos agora. Né? E agora estamos num novo grupo juntos. Mas foi uma busca importantíssima de entender... o advogado precisa ser o quê agora? Ele precisa ser criativo, ele precisa ter autoconhecimento. Saber perguntar.
Também conhecido como terapia em dia. Ele precisa exercitar diversidade e inclusão. Isso não é empirismo, não. Isso tem uma autora que eu adoro, sou muito fã dela, que é a Michele Di Stefano, que entrevistou 100 General Counsels e escreveu um livro fundamental chamado Legal Upheaval, em que ela descreve isso. Que o que os clientes esperam do advogado inovador é isso. É esse conjunto de habilidades que vão muito além do conhecimento jurídico. Né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, e o Sávio, como também trabalha com Legal Tech, inovação, dentro do Machado Meyer, até vai ter propriedade para falar. Por exemplo, estamos aqui falando sobre tecnologia, inteligência artificial generativa e etc. E fato é que as ferramentas de recrutamento hoje, dentro do mercado, se usam, se fazem valer da inteligência artificial. Conversei aqui com o Edson Pontes Pinto, que falou sobre o silenciamento de populações ribeirinhas diante da inteligência artificial, que trabalha com uma espécie de padronização, né? E aí também, corroborando esse raciocínio, a gente conversou também com o Daniel Niero, que é especialista em inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia em dados. Meu irmão, como é que se contrata uma pessoa que quer contratar mais diversidade para o seu escritório? Quer trazer esse tempero para o seu material humano, assim, seu time, diante de uma IA que naturalmente tem um viés de padronizar, né? A Johnny Assis, no Black Sisters in Law, tem essa missão também, né, com mulheres pretas, mas... E aí, essa pergunta eu faço para vocês, mas com um olhar para a comunidade LGBTQIAPN+. Como é que a gente faz isso? Como é que tem esse cuidado? E aí, talvez entre o lugar da soft skill também, que a gente conversou, né? Como a gente faz isso, cara? Do ponto de vista técnico, tem como fazer. Você trabalha com dados. Os dados é que são enviesados, não é o algoritmo, né? Uhum. São enviesados porque provêm de uma sociedade enviesada. Normal. Então, a primeira coisa existem vieses bons e ruins, né? E você falou num ponto muito importante, assim, o viés ruim eu vou usar um caso bem famoso, que é um caso Compass, né? Era uma ferramenta americana que ajudava os juízes a fazerem a dosimetria da pena e o regime de cumprimento e tal. E ela foi construída sem os cuidados necessários, e uma entidade investigativa chamada ProPublica estudou essa ferramenta e os resultados, detectou que ela mais frequentemente atribuía penas mais gravosas a pessoas pretas e penas mais brandas a pessoas brancas. Por quê? Porque não haviam cuidado com o processamento desses dados que construíram a ferramenta. Então, o componente raça era um componente de um viés negativo na ferramenta. Que é um espelhamento da sociedade. Perfeito. Mas, por exemplo, o componente gênero, ele trazia um resultado positivo em termos de equidade, porque as mulheres, de fato, tinham uma propensão à reincidência muito menor do que os homens. Sim. Então, você tem que omitir o componente raça e você tem que dar o peso necessário ao componente gênero. Então, não é só tira todos os vieses, é ver o que cada viés vai trazer, para você conseguir equilibrar tecnicamente. Isso se faz com a tecnologia mesmo. Existe pré-processamento de dados, pós-processamento de dados e o processo do durante também. E tem a ver até com quão diversa é a equipe de construção dessas ferramentas, né? Porque se você tem o ambiente tecnológico, por muitos anos, muitas décadas, foi dominado por homens brancos, héteros, cis. Sim. Então, tem casos famosos de uma Big Tech que usa uma ferramenta de recrutamento e excluiu do processo seletivo para uma vaga de TI todas as mulheres. Porque não houve cuidado de processar os dados e se lembrar que os dados antigos traziam realmente uma informação de que as vagas eram predominantemente preenchidas por homens no mercado de tecnologia da informação. Da mesma forma que uma ferramenta de reconhecimento facial pode não reconhecer uma pessoa trans. Da mesma forma que, enfim, exemplos não faltam, né? Uhum. E há que se olhar para isso, e é possível. Do ponto de vista técnico, é perfeitamente possível. Agora, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar, tem que ter uma equipe diversa construindo isso para conseguir trazer todas essas camadas. Se for uma né? equipe padronizada, Não dificilmente rola. alguém vai ter a... Não rola. a O sacada, Ricardo né? Salles, que é um pesquisador de diversidade nas organizações, do qual eu sou muito fã, ele uma vez esteve lá no escritório, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, tem muito tempo isso, mas ele falou assim, olha, um conselho de administração composto
por 10 homens brancos, ligeiramente barrigudos, com casa em Angra no fim de semana, Possivelmente calvos também. possivelmente calvos, não vai produzir decisões interessantes, criativas, fora da caixa. Da mesma forma que se forem 10 feministas empoderadas, também não vai acontecer. Fica até, digamos assim, previsível, né? Saber Isso, qual vai ser a condução, né, do Então debate. tem que ter esse espaço para todo mundo sentar na mesa, todo mundo construir, todo mundo opinar, né? É isso que faz a diferença. Eu acho que a gente volta para aquela questão do enfrentamento dos vieses, né? Se a Isso. gente não tiver pronto para enfrentar os vieses como sociedade, não vai ser a inteligência artificial que vai dizer para a gente: oi, tudo bem? Vocês não estão enfrentando os vieses, né? E eu estou reproduzindo os seus vieses. A gente tem que colocar isso na mesa e entender que isso pode ser ruim para a tomada de decisão, né, de maneira objetiva. Seja para um processo seletivo, seja para a criação de uma solução. E não dá para esquecer também que a inteligência artificial, da maneira como a gente usa hoje, ela é muito relacional. Então, é o que você pede para ela, né? Você pede escolha o melhor candidato ou você pede para ela escolher o candidato que aumente a diversidade na sua empresa? Né? Por que não colocar essa característica Porque o dentro do seu conceito prompt? de melhor talvez já seja enviesado. É lógico. Então, E- se você não levar essa clareza para a inteligência artificial com o que você está usando, né? O que é melhor para você, e é isso que a gente precisa de maneira, como organização, né? Ser muito transparente. Faz essa compreensão. Né? Exatamente. O que é melhor para mim? O que é que eu quero? E por isso, quando a gente fala de diversidade, é esse lugar não só em defesa da comunidade LGBT, que claramente é a pauta aqui, mas é em defesa desse lugar também das organizações se abrirem para esse processo que é muito benéfico para um processo de desenvolvimento correto, para o uso dessas ferramentas. O Estado de Goiás acabou de regular, soltou uma lei estadual sobre inteligência artificial. O Ronaldo Lemos, que é especialista no assunto, escreveu uma coluna até na Folha essa semana sobre isso. E parte dessa regulação justamente coloca esse processo de governança no sentido do enfrentamento do código, né, do privilégio, inclusive, de códigos abertos, que também é uma discussão importante nesse lugar da inteligência artificial, justamente para a gente conseguir falar o que é que tem nesse código. Ele olha para essa questão, né, ele pensa sobre esse assunto, qual viés ele tem, até para orientar o poder público. Como é que o poder público, como é o caso que o próprio Sávio trouxe aqui, que inteligência artificial é essa que ele vai botar para fazer dosimetria de pena? A sociedade merece ter essa discussão, eu acho, né, para a sociedade discernir como é que ela quer equalizar esses vieses dessa inteligência artificial. Então, o tema é muito relevante, inclusive nesse processo de amadurecimento de como a gente usa as tecnologias que a gente tem à disposição. E aí eu vou fazer um gancho e vou até abrir o espaço para você falar do artigo que você escreveu no Brasil Economy, cara, que eu achei sensacional. E eu acho que vem muito desse local também, né? Que é, como você falou, tudo que você trabalha na parte tem o valor da diversidade. E a maneira como você vem negociando e fazendo a sua entrega como serviço vem desse lugar também. Então, faz um apanhado aí da sua rotina com também o que você trouxe aí no Brasil Economy. Porque, cara, assim, o nosso maior desafio, quando eu olhei para o mercado e entendi que existia ali eventualmente um conflito de interesse, né? Assim, as empresas muito afogadas, pagando 40 bilhões de reais por ano em processo trabalhista. Os advogados esperados, fazendo atividade repetitiva, respostas repetitivas para a própria justiça, e todo mundo botando a culpa na justiça, né? A justiça do trabalho me pune, a justiça do trabalho decide. Mas, pô, você também não faz um trabalho correto, né? Você não provisiona certo. Então, todo mundo ali desengripado do trilho. Eu percebi que precisava ter alguém que olhasse para aquilo de outra maneira, né? E que, obviamente, encontrasse organizações que estivessem dispostas a resolver aquele problema e não necessariamente a continuar brigando com aquele problema. E você não ser advogado é fundamental nesse processo. Foi fundamental, até porque me colocou no lugar de ter essa conversa, num primeiro momento, sobre o ponto de vista exclusivamente financeiro. Você vai pagar 100 milhões de reais ano que vem. Você prefere pagar 85 ou 100? 85. Então, vamos negociar, não? Então, assim, eu consegui a partir de um lugar muito objetivo e que fala sobre resultado nas organizações. Isso vai se mostrando com o tempo muito benéfico para o processo como a organização responde às suas disputas internas, como ela entende o que está acontecendo ali, o que é a causa raiz, por que eu perco tanto, por que parece que eu enxugo gelo. Aí a resposta a gente começa a conseguir navegar por temas relacionados aos dados, o que a gente consegue extrair desse conhecimento para outras ações que se desdobram para além de um projeto de negociação. Mas a negociação ela é fundamental e negociar processos que existem é você prevenir disputas. É você tirar da justiça a sobrecarga que a gente tanto reclama. É você assumir as falhas que a sua organização tem na relação de trabalho, ou na relação consumerista, ou em relações contratuais, que aconteceram, né? Todo mundo é falha, inclusive as organizações. Então, Sim. você assumir, ter uma visão clara financeira e conseguir colocar um método que resolve isso em escala,
né? Porque disputas numa empresa do tamanho do iFood, no tamanho da Magazine Luiza, não são duas, né? Não, então, nem o mesmo. você conseguir fazer isso com segurança, com transparência, em empresas que são abertas, requer uma quantidade enorme de criação de novas metodologias, novas ferramentas, que foi o que a gente foi criar. Então, esse aspecto da diversidade era muito relevante no sentido da criatividade e se mostrou essencial do ponto de vista de composição do acordo mesmo, né? De conseguir compreender com quem que a gente está falando do outro lado. A nossa equipe, até que conduz as negociações, conduz essas estratégias, ela fica até um pouco blindada do próprio cliente, até para que ela privilegie a base que ela tem na mão. Se importe mais com as pessoas com quem você vai falar. Elas são clientes também. Né? Esse advogado adverso, essa pessoa que está ali do outro lado, que se sentiu desrespeitada, que elementos são esses? Como você vai fazer com que essa pessoa também queira resolver aquele problema? E aí você ter formações diversas, você conseguir abordar de pontos de vista diferentes, empatia na negociação é fundamental, é o que fez a virada de chave. E como é que está sendo essa mudança? Ai, caramba, tá... Ai... a cadeira bateu no meu dedo. Desastrado. Eu sou bem desastrado, gente. Reparando. O pessoal aqui do Mano já sabe. E aí, sabe, eu vou te fazer a pergunta. Como é que você enxerga isso sob a ótica das Big Firms? O Machado Meyer é um top 5 escritórios em faturamento, proporção, reconhecimento no mercado. Essa nova visão que a gente vem observando em acordos, em negociar, em deslitigar os conflitos, como é que esse ramo, né, do direito das Big Firms, né, eu considero um ramo até, um grupo especial de escritórios e pessoas, como é que vem absorvendo essa realidade que está... Essa realidade. É muito bem-vinda essa perspectiva, porque o objetivo de um escritório do porte do nosso não é litigar, é atender ao cliente. Não por acaso a gente esteve à frente dessas gestões de crise todas, Exato. né? Que a ideia ali não era, vou economizar. Nenhum dos nossos clientes nessas gestões que a gente já fez pediu, eu quero economizar. Eles pedem, eu quero resolver, eu quero indenizar essas pessoas, eu quero indenizar rápido para a minha existência como empresa continuar assegurada, né? Mas isso se repete até em casos menores, em processos em que a perspectiva agora não é mais, eu vou aqui litigar e ficar 10 anos, 15 anos brigando na justiça até chegar num resultado. Não, vamos pensar aqui como é que alternativamente a gente pode resolver isso diminuindo o prejuízo. E essa perspectiva permeia tudo que... Acho que não só os escritórios grandes, mas todos os escritórios estão olhando para isso de uma maneira mais Existe, eu vou fazer uma pergunta com uma curiosidade minha. Existe uma métrica dentro das Big Firms já nesse sentido, desse delta, né, de tempo e dinheiro dentro de uma negociação? Todo o tempo. Todo o tempo. Já é uma realidade. É uma realidade para o cliente, é uma realidade para o escritório que está tentando atender o que o cliente precisa. Até porque fornece dados, né? Para na hora até de fazer de fechar o cliente, virar seu cliente. Exato. Né? E também, Rodrigo, a gente... Voltando para a tecnologia sempre, né? A tecnologia, eu sou muito otimista em relação à tecnologia. Não deixo de olhar para os riscos dela, mas eu sou muito otimista. Porque é a minha característica como pessoa mesmo. A tecnologia, eu acredito muito que ela pode desafogar o judiciário, que ela pode resolver os conflitos aumentar de uma maneira... E aí muita coisa decorrente disso, né? Sim. E não tem como não olhar para isso. Então, as métricas estão todo o tempo permeando tudo que a gente faz. Todo o trabalho que a gente faz usando IA, Analytics, é sempre para ser eficiente operacionalmente e para levar o cliente ao menor prejuízo possível, porque a advocacia lida com redução de risco e de prejuízo o tempo todo, né? Mas é por aí. Não, e acho que aqui é legal trazer, né, e eventualmente para o Sávio até complementar, né? O Sávio é sócio de inovação e Legal Tech. Sim. Aí quem ouve pensar, então o Sávio atende as Legal Techs. Não. O Sávio é o sócio que estrutura as iniciativas no escritório justamente para a implementação dessas tecnologias diversas, né? E voltando para o tema da diversidade, na hora que o escritório se abre para um ecossistema que hoje tem 600 Legal Techs, acho que na B2L, né? Uma proporção que era de 30 no início da B2L, ele se abre para uma diversidade de visões de solução para um problema jurídico que, com certeza, o Machado Meyer resvala em algum momento dentro dos seus clientes, magnífica, entendeu? E eu vejo que muitos escritórios ainda não tomaram essa decisão ou se organizaram de maneira estrutural para terem dentro das suas estratégias esses elementos de inovação e tecnologia. É muito comum os escritórios trabalharem em silos, né? Cada sócio cuida do seu.
Sim. cada sócio faz o que quer, desde que lance as horas e os honorários no mesmo sistema. O famoso bila a hora, né? Exatamente. Vai lá, bilou a hora, tá resolvido. Né? O seu contrato. Mas como você quer entregar, se é com 20 estagiários e sua conta fechar e der lucro, para mim, tanto faz. Né? Escritórios desse tamanho, acho que não deveriam se dar esse luxo. Alguns, infelizmente, ainda se dão esse luxo. E vai ser muito prejudicial da maneira como atender um cliente. Então, quando tem essa... Né, e talvez seja bacana você trazer um pouco como que o escritório chegou nessa visão de... Pô, vamos ter um sócio para liderar esse processo, né? Para trazer esse processo para dentro do escritório. É engraçado que do jeito que vocês estão falando parece até contraditório. Mas se o pessoal está ouvindo o nosso podcast, o nosso episódio, vai entender. Trazer tecnologia deixou o escritório uma coisa mais orgânica. Verdade. Né? A gente sempre teve a área administrativa, né, de estratégia e inovação, que é uma área fantástica, multidisciplinar, tem engenheiro, tem advogado, tem psicólogo, enfim. Mas no ano passado, a gente começou a perceber que não era só uma área administrativa, inovação e legal tech, era uma área de negócios. Porque a gente precisa sentar com o cliente e com o expert da área central do problema para juntos pensarmos em uma solução. As áreas de prática trazem a expertise daquele assunto. Então, se eu estiver, por exemplo, trabalhando algo da área trabalhista, a gente fez um trabalho no início do ano muito, muito bacana e o cliente me autorizou a falar desse trabalho, então posso dizer até o nome, para a Latam Airlines, usando inovação, tecnologia e analytics. E foi uma construção muito bonita que nós fizemos. Eu, da perspectiva de inovação e legal tech, a Carol Marque, que era sócia trabalhista da perspectiva do direito do trabalho, e o Bruno, a equipe de RH dele, todo mundo da perspectiva da própria empresa, da Latam. E foi sensacional. E é isso que a área faz. É propiciar essa cocriação de soluções. E isso é área de negócios, não é só uma área administrativa. É super estratégico isso. E é uma área de negócios que está sempre junto com outras áreas. Eu nunca trabalho sozinho. Quer dizer, para não dizer nunca trabalho, às vezes um cliente contrata para uma consultoria de transformação digital no jurídico. Aí eu costumo fazer sozinho. Mas todos os outros trabalhos a gente faz sempre em parceria com a área de negócios, porque aí eu tive que buscar também minha qualificação como alguém que passou a aprender tecnologia. Eu me dediquei os últimos 5 anos a entender tecnologia a fundo. E isso foi fundamental, porque não adianta só eu ter expertise jurídica, eu tenho que saber como a tecnologia vai se aplicar àquilo. Eu, por exemplo, aprendi a programar. Estou programando? Não, nem pretendo. Mas só para entender o que... Mas para saber dialogar com o programador, exatamente. Claro. Então, isso faz diferença. E olha só, eu falei essa questão que a tecnologia deixou o escritório mais orgânico. E o sócio de tecnologia, inovação, legal techs, trabalha sempre com mais de uma pessoa, em grupo, né? Para provar que, cara, é uma ferramenta para pessoas, é uma ferramenta que exclui pessoas, né? Então, isso eu acho que é uma mentalidade que, de certa forma, até estou achando que está sendo bem absorvida para as pessoas com o tempo aqui. Talvez seja Temos até... um bom exemplo, pelo menos. Exato. Mas eu acho que a tendência é a pessoa absorver isso cada vez mais. E aí, voltando justamente para a pauta da diversidade, que acho que é fundamental a gente também falar das atividades e quanto a diversidade é importante. Cara, hoje em dia a gente pode considerar vocês como referências assim, nas áreas que vocês atuam e também, de certa forma, referências também na comunidade LGBTQIAPN+. Cara, vocês tiveram referências lá atrás e também outra pergunta, como vocês assumem também esse papel de ser referência e como vocês exploram para poder, enfim, ser bons exemplos, né, para pessoas que estão chegando agora e estão se descobrindo ou estão querendo. Eu descobri que pode falar sair do armário. Fiquei na dúvida se poderia falar sair do armário profissional, enfim, porque não, cara, é extremamente delicado isso, né? Então, como vocês veem isso hoje em dia? Eu acho que eu não tive referência no sentido hierárquico, sabe? Alguém que estava lá e que eu dizia, nossa, essa pessoa pode existir assim, eu também vou poder. Mas eu tive uma referência na minha mesma turma de trainee, tinha um menino que é meu amigo até hoje, Renan, que era totalmente assumido, assim, não havia dúvida, né? Do que ele era e tal, ele é um homem gay. E aquilo me tocou muito, assim, primeiro que a gente passou a conviver muito e me tocava muito, mas também me tocou num lugar onde eu percebia diferenças de tratamento, né? Os dois eram trainees, a gente era da mesma turma, tinha acabado de chegar. E por que eu fui recebido por quem ele foi, sabe? O quanto as mulheres, e era uma indústria de infraestrutura bem masculina, né, se aproximaram dele e o quanto que os homens
tiveram dificuldade, eventualmente, de ter um rapport, de recebê-lo, de passar conhecimento. E como para mim foi natural, porque eu já estava conformado jogando aquele jogo. Mas ele foi muita referência de falar, cara, como é importante, né? Ao mesmo tempo que, obviamente, ele está passando por coisas, como é injusto também, né? Eu não ser íntegro e não me submeter e, eventualmente, comprar essa briga também, né? Vou deixar ele sozinho, né? Que é esse lugar, no sentido de comunidade, que me tocou naquele momento e acho que me impulsionou muito para trazer isso também para o meu ambiente profissional, né? Ser esse elemento único. E acho que a gente vai entendendo com o tempo também que a gente não tem toda a responsabilidade do mundo de educar todo mundo, né? Nossa existência é educativa por natureza, mas o processo educacional é um processo de desejo individual, né? Se você não quiser aprender, se você não quiser se perguntar se pode ou não sair do armário, você não aprenderia. Então, tem um processo também que não é a comunidade responsável necessariamente por fazer com que as organizações mudem, né? Os grupos de afinidade, imagino eu, têm muito mais a ver com acolhimento, com ideias, né? Com proposições que sejam feitas para a organização, mas quem tem que querer é o todo, né? Precisa ser uma estratégia da organização toda, levar em consideração esses elementos e se posicionar, e para a gente também poder existir nas nossas imperfeições, né? Então, fica um elemento, né? Já que eu sou assim, eu preciso ser perfeito em todo o resto. Que é uma outra loucura, eu também já vivi ela por um tempo, e é exaustiva, né? A gente está num momento onde saúde mental é um dos principais elementos de afastamento do trabalho. Sim. Como é que a gente cuida disso? E esse é um elemento que deixa uma pessoa completamente exaurida. Você tentar o tempo todo não errar, né? E é muito ruim, inclusive, para a inovação também. Então, criar esse ambiente seguro e você conseguir se aceitar que, pô, eu sou um homem gay que também erra de vez em quando, porque todo mundo erra, normal, e tá sim. tudo bem com isso. E tá aberto a essa conversa. Eu acho que, mais do que tudo, é um lugar muito de se mostrar disponível para as pessoas que precisam, né? Eu gostaria muito de poder ser para as pessoas que querem, precisam, estão nesse lugar, assim como meu amigo Renan foi para mim lá atrás, sabe? Que disse, senta aqui, vamos conversar. Eu tô aqui para você, vai em frente, sabe? Assim, ter esse lugar de alguém que te dê a mão e que te, né, mova pelo exemplo, que te dê coragem, é tudo que eu gostaria de ser, ainda que com as minhas imperfeições. Não, e você, mas todos nós somos essa complexidade de perfeições e imperfeições. E você, sabe? Nunca ninguém tinha me perguntado isso. Eu não tive Olha, referências... vou considerar como elogio isso aí. Sim, eu não tive referências profissionais. Não tive. Eu tive referências de vida, né? Assim, Mas tá ótimo também. eu tenho uma tia lésbica que era minha referência desde criança, porque ela sempre viveu a história dela com muita integridade, muita... Perfeito. Eu frequentava a casa dela e da mulher dela quando era criança, assim. Ela é uma referência, a tia Salete. Quando eu vou usar a expressão que você usou, sair do armário, eu tive dois amigos que foram muito importantes para mim, Renato e Matheus, porque eles eram muito altivos em relação à própria sexualidade. E esse exemplo de altivez, para mim, foi fundamental. Eles tinham um jeito mais afeminado, às vezes, e eles não estavam nem aí para isso. A gente morava em Salvador. Eu já vi coisa do tipo, a gente está num fast food qualquer, conversando os três, e aí alguém começar a olhar muito assim na mesa ao lado para os dois. Matheus fazia uma coisa que eu adorava. Ele fazia assim... eu rio muito. Ô, Rê, chama ali a moça da outra mesa para participar da conversa. Tá prestando muita atenção. No começo eu ficava um pouco chocado com isso. Eu falei, cara, é isso. Não tem por que não ser altivo em relação a quem a gente é. E eu tive essa referência de altivez. E quando eu estava nesse processo de separar da mãe das minhas filhas e me permitir viver as coisas, eu trabalhava com a equipe só de mulheres. Eu tinha uma chefe mulher, Silvana, e Danusa, doutora Sônia, que já era uma senhorinha de seus quase 80 anos, mas super moderna, assim, e fofa, porque anos depois a doutora Sônia me falou assim, ô, Sávio, me dê uns conselhos aqui, meu filho. Meu filho, eu acho que ele é gay, mas ele não quer me dizer. Imagine, para uma pessoa da idade dela, né? Total. A Nádia, que era secretária do setor. E essas mulheres me acolheram, assim. Elas perceberam o que estava acontecendo e numa viagem a minha chefe uma vez falou assim, olha, eu não quero me meter na sua vida, mas a gente está percebendo que você pode estar passando por um processo desafiador e a gente quer dizer que a gente está aqui com você e está do seu lado. E que você pode ficar sempre à vontade. Acho que foram referências importantes dessas aí. E acho que legal que vocês estão trazendo histórias de que como a rotina ensina, né? Você falou do seu amigo gaúcho lá, falou também dos seus amigos lá da Bahia, e você com o Renan, enfim. Acho que nada como
o sentir que nada está acontecendo para alguma coisa acontecer. Né? E a rotina tem muito esse valor, né? E por isso que eu tenho certeza que por isso que as iniciativas em que você propõe a diversidade transforma a mudança onde você não está sentindo nenhuma mudança, não está vendo nada acontecer. Mas está todo mundo mudando ali, de certa forma, né? E para um lugar de mais acolhimento, de mais diversidade, de mais humanidade também, né, cara? Eu sou entusiasta disso, de verdade. E acho que o Manda pro Jurídico tem muito essa proposta. Quando veio o Manda pra Elas, e a Nath agora é a CEO do Manda pra Elas, ela tá tocando tudo ali, tá tirando onda. E eu acho que, assim, a proposta do Manda é justamente isso, porque somos 1,5 milhão de advogados no Brasil, a tendência é que, sei lá, em menos de 10 anos a gente bata 2 milhões. Se a gente negar esses espaços de conversa para também pessoas que podem fazer parte da comunidade LGBTQIAPN+, podem ser mulheres, ou Johnny Assis, que são 2 nichos juntos ali, né? Que é mulher e preta. Então, eu acho que o Manda tem como missão isso também. Porque a gente tem que falar até para a comunidade, mas também para as pessoas que não são da comunidade para encarar isso com mais tranquilidade, com mais naturalidade, né? Eu ia comentar isso, Rodrigo. O papel é muito importante porque a gente está falando de um recorte privilegiado, né? Geográfico, econômico, né? Do fundador de uma startup brilhante, de um sócio do escritório de advocacia de uma big firm. Mas a gente não é essa a realidade em todos os lugares, né? Eu já fiz parte da Comissão de Diversidade da OAB São Paulo na gestão passada e a realidade de São Paulo é completamente diferente da de Bauru. Sim. Em relação a como os advogados se sentem, advogados LGBTs ali naquela comunidade, né? Então, isso varia da capital para o interior, isso varia em regiões geográficas do país que são completamente diferentes. O Sudeste é de um jeito, o Norte e o Nordeste são de outro, né? Você que é baiano, mora em São Paulo, enfim, você consegue fazer um paralelo? Sim. Da Bahia para São Paulo nesse sentido? São Paulo é muito mais evoluída, na minha opinião, nesse sentido, né? Mas dentro de São Paulo também tem diferença, né? Da São Paulo central e da periferia de São Paulo, né? Mas é bem diferente. Na Bahia ainda existe muito preconceito. Eu tenho alguns amigos LGBTs na Bahia que não expõem isso de forma natural e tranquila, não se sentem à vontade. Então, existe uma diferença geográfica, sim, isso pesa. A intensidade dos estigmas mexe, né? Assim, no ponto de vista geográfico, recorte de religião, né? Um elemento relevante. Boa, total. Né? Minha Até a sogra volta do conservadorismo, crente, assim, né? tem um lugar de abrir esse diálogo, né? Assim, antes eu conheci ela, falei, vixe, não vou conseguir me relacionar com a minha sogra, mas dá, entendeu? A gente se abre o diálogo e começa a trazer essa mesa dessa conversa. Se expor é um ato de coragem, né, cara? Pra abrir o diálogo, né? Porque nada como... A melhor ferramenta pra você criar o rapport, e é isso, os livros falam isso, né? É você conseguir calibrar a sua exposição para criar uma conexão com a pessoa. Mas, às vezes, a exposição tem que ser calculada também, porque não sabe o que outra pessoa vai receber. Mas isso aí é um aspecto que, como você falou lá no começo, né? Da brincadeira com os seus amigos de baia, você conseguiu modular ali a sua exposição para poder passar a mensagem e também controlar ali eventuais... Né? Tem que ter um respeito também à circunstância do outro, né? Eu lembro que quando eu conheci minha atual sogra, estou há 9 anos com meu marido, e ela era uma pessoa que sempre acolheu o filho e tudo, mas não se falava, não se vertia em linguagem. Entendi. A questão. E eu sou uma pessoa que fala sempre. Eu chamo ela de sogrinha, né? Foi de primeira? Não. Mas e aí eu tenho que dizer isso, né? Eu acho que o segredo de tudo, eu vou parecer poético agora, mas não é isso, mas é verdade. O segredo de tudo é o amor. Onde tem amor, tudo acontece. Então, quando a gente desenvolve uma relação de afeto, de amor, isso vai acontecendo naturalmente, e hoje em dia eu chamo ela de sogrinha, e está tudo bem, ela adora. Eu me lembro quando eu separei da mãe das minhas filhas, elas eram muito pequenas, já tinham 7 e 3 anos. E eu já tinha na cabeça que eu não tinha que esconder isso delas, que eu tinha que viver isso com integridade para elas, inclusive. Eu não podia dar um exemplo de mentira para as minhas filhas, né? De como mentir. E aí, mas eu fiquei inseguro, porque estamos falando de muito tempo atrás, né? Mais de 20 anos atrás. Eu fiquei inseguro e aí eu pedi a orientação a uma psicoterapeuta infantil, que me disse, não, você pode tratar, sim, o assunto com naturalidade. Quando você tiver uma relação estável com um cara, você pode apresentar ele às suas filhas. Se elas forem dormir na sua casa, vocês vão dormir no quarto de vocês, elas vão dormir no quarto dela, não tem problema nenhum. E eu lembro que eu perguntei assim a ela, tá, mas e quando essa mensagem minha conflitar com a mensagem externa, do que elas vão ouvir de outras pessoas e tal?
E eu nunca esqueci do que a Odile falou. Ela falou, a que vai prevalecer é a sua, porque ela vai ser construída a partir de um lugar de amor. E é essa que prevalece. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso consegue, a gente está falando do âmbito familiar, mas se espalha em todas as outras relações, né? Todas que as você está ali relações. envolvido, né? E é o lugar que você mesmo falou, né? De humanidade, assim. Conforme você vai tendo a convivência, o diálogo, o afeto, você vai transformando o outro humano, né? E aí começa a ficar meio até constrangedor o lugar de... Poxa, eu não te aceito porque você é gay, porque você gosta de homem, porque você é trans. Sim, assim, e daí, entendeu? Assim, né? Tem esse lugar um pouco, mas eu tô aqui, você tá gostando de mim, você tá gostando de conversar comigo, você, assim, a gente tem coisas em comum. Você vai criar uma barreira por isso, né? Isso, então você jura? Você começa a desmontar um pouco os estigmas que vão se criando e as grandes pautas, né? No final, a pauta não é necessariamente né, os recortes LGBTQIAPN+. Nossa, eu não sei todas as letras. Quantas letrinhas? Isso não é a pauta, entendeu? A pauta, de fato, é você conseguir respeitar as escolhas que o outro fez e entender que ele permanece humano e continua merecedor de afeto e continua sendo uma pessoa que cria afeto, né, e que pode amar, inclusive, pessoas que, às vezes, têm esses estigmas. Eu vejo, né, pelo meu marido, assim, ama a mãe dele, sempre amou a mãe dele, ainda que por muitos anos ela tivesse esse estigma. A gente é capaz disso, é louco, né? Acho que, de fato, o amor é muito humano, né? Porque ele de fato, transpõe até esses limites que, às vezes, são meio ofensivos, né? De um jeito, mas que e não transformam. E não é fácil para vocês. Mas que transformam com insistência, né? Com sabedoria, com calma, com apoio. Vai se transformando, né? Meu pai foi um grande exemplo disso. Meu pai teve muitas dificuldades, mas, inclusive, fez a passagem esse fim de semana. E ele... Vou contar essa história porque é bonita. Meu pai superou todas as dificuldades que ele tinha e amava muito meu marido. E meu irmão é gay também, então ele foi reaprender tudo, né? E reaprendeu, abraçou, acolheu. O único resquício que sobrou, um resquício besta, é que ele ainda não conseguia dizer assim, o seu marido. Ele falava, às vezes, seu colega, seu amigo, né? E a última conversa que a gente teve... 2 dias depois ele teve um AVC e ficou 45 dias em coma. Mas foi muito marcante para mim, porque pela primeira vez, e infelizmente a última, a gente se falando por vídeo assim, ele falou assim, cadê seu macho? Foi a despedida mais linda que eu podia ter do meu pai, assim. Que aí eu chamei o Tiago, eles se dão super bem, se davam super bem. E aí ele, meu amigo, nunca mais você me levou aí para São Paulo para lhe visitar, conversando com o Tiago, assim. O amor transforma, né? Eu acho. Pô, cara, acho que é difícil encontrar um final melhor que esse, né? Acho improvável, muito improvável. Cara, foi assim, isso é o primeiro, né? Não sei se vai ter uma sequência imediata desse, mas vai ser. Faremos mais. Queremos mais, né? Vai acontecer. E eu queria agradecer, sabe, pela sua participação. Não poderíamos começar melhor, né, Lucas? Sem dúvida. E, de verdade, emociona falar sobre isso, porque é humano. Tudo que é humano toca outro ser humano, né? E aí é legal. Fico feliz de estar trazendo esse tempero para o Manda, plugar também essa iniciativa. E ao Lucas, que a gente agradece também por trazer essa confiança, Manda, para o jurídico em conseguir comunicar, transmitir uma coisa que é, assim, gente, é a realidade, né, do mercado. Então, a gente fala de mercado, mas o mercado é composto por humanos, né, cara? É isso aí. Obrigado pela participação, Eu Sávio. que agradeço pela confiança. Super feliz. E ao Sávio, principalmente, pela coragem de vir aqui, principalmente na semana que ele está tendo. É verdade. E trazer todo esse afeto aqui para mim. Exatamente. E só para aí vou pedir para você falar sobre o mês do orgulho LGBTQIAPN+. Fala um pouquinho aí. Estamos lançando, né, no mês que é o mês mais importante da comunidade, né? Acho que é o mês que representa os que vieram antes de nós, né? Assim, muitos recortes de todas essas letrinhas, mesmo quando elas não existiam nessa estrutura, tiveram muita dificuldade. Já foi GLS, lembra? Era boate GLS. Quando eu era criança, era boate GLS. Com as pessoas trans completamente esquecidas, Exato. inclusive, né? E vem justamente daí, né? O mês do orgulho vem justamente de um levante liderado por uma mulher trans, né, nos Estados Unidos. E o quanto esse elemento era totalmente existencial, né? As pessoas não podiam existir, elas eram agredidas muito mais do que uma pessoa a cada 30 horas morrendo, como é hoje, Sim. que ainda é crítico, mas uma situação ainda mais delicada, e mesmo assim resolveram colocar a voz, botar faixa, sair pela rua. Né? Então, nesse lugar de memória, né, pelas pessoas que criaram um lugar onde a gente possa existir, vir aqui falar sobre isso, né, ter esse elemento de diversidade também considerando a comunidade, né, porque ele poderia desconsiderar, não fosse tudo isso.
E também da gente poder mostrar que essa pauta está muito viva e que a gente tem muito para avançar. Né? Gente, então, para qualquer outra dúvida, vocês mandem para o jurídico, mas também mandem para a Pact, mandem para o Savio, porque tem muito aprendizado com eles. E o que vocês acabaram de ouvir foi um aprendizado para mim também, tá bom? Para qualquer outra dúvida, pessoal, manda para o jurídico. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu? Tchau, tchau. Obrigado.